Cry é o líder do clã mais forte do mundo, no caso o Strange Griff, e é amplamente respeitado por sua sabedoria e poder. No entanto, na realidade, ele é extremamente fraco e só quer encontrar uma maneira de abandonar o seu grupo. Vemos Cry em uma fila em uma reunião de clãs de caçadores de tesouros e ele parece claramente não querer estar ali, mas não tem escolha. Nesse mundo, caçadores de tesouros são basicamente celebridades, pois exploram baús de tesouro ao redor do globo, enfrentando fantasmas, tudo isso sem nenhum seguro de saúde. E esse é um trabalho muito perigoso, mas a promessa de fama e riquezas motiva dezenas de pessoas a se tornarem caçadores de tesouros todos os anos. Para isso, eles frequentemente se juntam a um clã, como o First Step, por exemplo, que é amplamente conhecido na capital como um dos melhores de todos os tempos. Ele é composto por um grupo de equipes que se unem para se ajudar mutuamente. O motivo de tantas pessoas estarem presentes para se juntar é que, a menos que você se chame Jinwoo, há um limite até onde você consegue ir como caçador solo. Cry estava tentando passar desapercebido, mas de repente uma garota atrás dele começa a falar e pergunta se ele está lá para se juntar a uma equipe também. Cry tenta usar a velha tática de ignorá-la até que ela vai embora, mas antes que ele perceba, ela já está à sua frente se apresentando. O nome dela é Ruda e ela é uma caçadora de nível 3. Ela estende a mão para Cry, mas ele se recusa a apertar sua mão, embora diga seu nome. Ela fica desapontada por Cry não apertar sua mão, mas logo supera isso e começa a falar sobre si mesma. Ela estava caçando sozinha até agora, mas encontrou um cofre chamado Ninho do Lobo Branco e não conseguiu lidar com isso sozinha, então decidiu vir para se juntar a uma equipe. Nesse momento, o homem à frente dele se vira e pergunta se Ruda deveria estar tentando enfrentar cofres tão perigosos quanto o Ninho do Lobo Branco, enquanto ainda está no nível 3. Ele sorri com desdém e a chama de amadora inexperiente, já que mesmo no nível 3, ela ainda é basicamente uma iniciante comparada aos outros caçadores profissionais. À medida que a discussão esquenta, Ruda vai pistolando e Cry realmente gostaria de ter ficado em casa para não se envolver com eles. Ruda saca suas facas e está prestes a atacar o homem, mas antes que ela faça algo, um guarda se aproxima e lembra a Ruda de que ali não é o Brasil e se ela continuar, será banida da reunião do clã. Ela percebe que perdeu a cabeça por um momento, então guarda suas facas e pede desculpas pelo incidente, enquanto Cry tenta agir como se não estivesse por ali. Um tempo depois, Cry finalmente entra na reunião do clã e Ruda ainda está com ele, já que ele é a única pessoa que ela conhece no local. Ela está impressionada com todos os caçadores poderosos ao redor e se sente ali um pouco oprimida, já que nunca esteve em um local assim antes. Ela pergunta a Cry se ele já esteve ali antes e ele responde que essa é a 5ª vez. Ruda então pensa que ele deve ser péssimo como caçador se precisa continuar voltando para a reunião de recrutamento. Afinal, entre os caçadores, talento é tudo. Ruda percebe um grupo com roupas chamativas do outro lado da sala e pergunta a Cry sobre eles. Ele informa que aquele grupo se chama Arc Brave e de todos os grupos recrutando hoje, eles são inegavelmente os mais fortes. Como grupo, eles conseguiram completar um cofre de nível 7 com apenas 6 membros, então são amplamente respeitados. Se você for recrutado pelo líder deles, no caso Arc Rodan, praticamente tem uma carreira de caçador garantida, embora ele seja bem exigente em seus critérios de seleção. Ruda fica intrigada e pergunta sobre a mesa vazia no canto da sala, mas antes que Cry possa dizer alguma coisa, o cara de antes chega e diz que explicará tudo. Ruda não quer a ajuda dele depois da discussão anterior, mas Greg continua explicando de qualquer maneira e diz que a mesa pertence ao grupo que fundou esse clã, no caso, os Stragri. O grupo era composto por jovens talentosos que chegaram à capital há alguns anos e se tornaram conhecidos como Strange Griff. No entanto, o que os outros não sabem é que o lendário grupo é formado pelos amigos de infância de Cry. Aparentemente havia rumores de que o grupo Strange Griff estaria recrutando hoje, mas como o local deles está vazio, Greg assume que os rumores eram falsos. Nesse momento, um garoto que veio de se candidatar ao grupo Strange Griff percebe que eles ainda não chegaram e fica furioso, pois acredita que se tornará o caçador mais forte do mundo algum dia e o único grupo digno dele seria esse. Greg acha o garoto engraçado, mas Ruda não tem coragem de dizer nada, já que o garoto tem um nível mais alto que o dela. Nesse momento, uma garota chamada Tino se aproxima e está pronta para calar o garoto ruivo com violência se for preciso, porque ela, segundo ela mesma, é a única que merece entrar no grupo Stragri. O parceiro de Tina tenta acalmá-la, dizendo que não vale a pena fazer toda essa cena, mesmo que esse garoto ali mereça tomar uns tapas. Por um momento, parecia que eles haviam se acalmado o suficiente para evitar uma briga, mas Greg então entra em ação com sua provocação de primeira classe e de repente toda a sala tá colocando gasolina no fogo. E como a rinha já está formada, então Tina
e o garoto se preparam para se enfrentar. Cry percebe que as coisas ali vão ficar caóticas logo e não quer estar por perto quando isso acontecer, então pede a Ruda para sair dali com ele. Quando a briga está prestes a começar e Tino já está decidida a matar o garoto apenas por causa de sua arrogância, eis que ela sente uma presença familiar por perto. No segundo em que ela avista Cry, ela esquece completamente da briga e corre diretamente para ele. Cry é pego de surpresa pelo ataque repentino e então tropeça para trás, e Tino, nervosa, o chama de mestre e pergunta se ele a viu perdendo a calma por ali. Ark também se aproxima e cumprimenta Cry, que já estava esperando sua chegada. Eles não poderiam começar a reunião do clã sem Cry de qualquer maneira, já que ele é o mestre do clã e o líder dos Stragri. Todos que ainda não reconheciam ficaram chocados ao saber disso, pois significa que Cry é a pessoa mais importante por ali. No entanto, toda a atenção que ele está recebendo o faz se sentir enojado e ele realmente só quer ir pra casa. Eis então que temos um flashback de alguns anos atrás, quando Cry e seus amigos de infância chegaram à capital. Eles estavam limpando todos os cofres de iniciantes em tempo recorde, mas havia apenas um problema: Cry não tinha ideia do que estava fazendo. Ele inclusive foi salvo de um monstro e seus companheiros pensavam que ele estava deliberadamente baixando a guarda para agir como isca, então ele seguiu o plano, mas estava prestes a ser devorado. Eles todos compartilhavam o mesmo sonho de se tornarem caçadores excepcionais, mas ao contrário dos outros 5, Cry era excepcionalmente comum. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde se tornaria um grande fardo para o grupo e não queria que seus amigos o odiassem por sua fraqueza, então ele tomou a decisão de sair do grupo por conta própria. No entanto, quando tentou sair, o destino apenas deu uma risada da sua cara e no frigir dos ovos ele acabou sendo nomeado como líder do grupo. Foi assim que ele chegou à sua posição atual como líder de seus amigos de infância verdadeiramente talentosos, mas ele realmente deseja poder se aposentar de ser um caçador. Ruda e Greg não conseguem acreditar que estavam conversando com o mestre do clã todo esse tempo. Enquanto Cry está em sua cadeira, Ark se aproxima e pergunta se ele chegou atrasado de propósito para observar a multidão como um dos plebeus, e Cry nega e diz que apenas dormiu demais. Mas Ark não acredita e está convencido de que Cry se atrasou de propósito. Por algum motivo, gente, não importa o quanto Cry tenta explicar essas fraquezas, as pessoas sempre o interpretam de uma forma que o faz parecer melhor do que ele realmente é. Vai entender. Tino não gosta do quão próximo a Ark é de Cry, então ela quer expulsá-lo do clã, mas Cry não vai fazer isso. Tino é uma caçadora de nível 4 que também é aprendiz de uma de suas amigas de infância que se chama Liz, então ela passa muito tempo com ele. Ark pergunta a Cry se ele tem algum bom candidato em mente para recrutamento, mas sinceramente não há necessidade de adicionar novos membros ao clã no momento. No entanto, já que Ark quase nunca recruta novos membros, Cry aproveita a oportunidade e pergunta se Ark consideraria seriamente qualquer recomendação que ele fizesse. Ark diz que aceitaria qualquer pessoa que Cry escolher e isso surpreende a todos, então a vice-capitã tenta dissuadi-lo de tomar uma decisão tão precipitada. No entanto, Ark interrompe e diz que qualquer pessoa que Cry escolher será digna de entrar em seu grupo. Tino começa a corar porque pensa que Cry vai considerar renomeá-la e tal, mas ela não gosta de Ark, então ela está um pouco dividida sobre aceitar ou não. De repente, o garoto de antes, cujo nome é Gilbert, avança diante da multidão totalmente pronto para implorar se for preciso para ser aceito por Cry. Cry tenta pensar se Gilbert seria uma boa escolha ou não, mas rapidamente ele desiste, porque ele é péssimo em julgar o caráter das pessoas. Ele não faz ideia de como saber se alguém se tornar forte ou não no futuro, então decide deixar a sorte decidir. Ele diz a Gilbert que está disposto a renomeá-lo, mas com uma condição antes disso. Como caçador, a coisa mais importante é garantir que você sempre vença, e se ele não tiver força, acabará colocando os membros de sua equipe em perigo. Porque afinal de contas, ele deve fazer assim como o Cry, que desde que começou a sua carreira como caçador, ele nunca perdeu. Embora isso se deva ao fato de que ele nunca de fato entrou em uma luta de verdade, mas vamos deixar isso quieto. De qualquer forma, Cry tira um de seus anéis artefato e anuncia a todos os caçadores ali que a primeira pessoa a apresentar o anel a Ark será aceita em seu grupo, e com isso ele joga o anel para o ar para assistir o circo pegar fogo. O primeiro a pegar o anel é Gilbert, mas isso não dura muito, pois não passa nem um segundo antes que Tino salte sobre ele e dê uma ajoelhada em seu rosto tão forte que ele é lançado para o outro lado da sala. Gilbert provavelmente precisa de ajuda médica agora, mas ninguém tá nem aí nele, porque o anel está rolando pelo chão, e enquanto todos hesitam inicialmente, não demora muito até que todos comecem a brigar por esse anel. Nesse ponto, Cry decide ir embora, e mesmo que o bairro esteja sendo destruído enquanto ele sai, ele diz que não é um
problema dele e vai pra casa. No entanto, na manhã seguinte, o problema se tornou dele, já que a briga no bar foi manchete nos jornais. Aparentemente o local inteiro foi destruído por causa da briga, mas felizmente não houve vítimas civis no final. No entanto, como resultado dos eventos, Eva informa que a Associação dos Exploradores quer uma reunião com ele e Cry já sabe que isso significa que o dele estará na reta nesse momento. Ele pergunta como Ark reagiu à notícia e Eva diz que ele na verdade levou na brincadeira e riu da situação. Como Ark provavelmente não está bravo, Cry quer aproveitar o bom humor dele e enviar-lhe a conta para reconstruir o bar, além de pedir que vá lidar com a reunião com a associação. Mas Eva o informa que a reunião é especificamente para ele, então não há como ele escapar dessa vez. E mesmo que ele tente ignorá-la, Gark, o gerente da associação, vai caçá-lo como sempre faz, então Cry cede e concorda em ir. Mas ele usará sua arma secreta para resolver isso o mais rápido possível, e essa arma secreta, bem, essa é ajoelhar e pedir desculpas. Ele também argumenta que o único dano foi ao bar, e como ninguém se feriu e o dono do bar foi compensado pelos reparos, não deveria haver mais problemas. Gark nem teve a chance de gritar com Cry ainda, mas depois de ver ali o rapaz se desculpar pra cacete, ele deixa pra lá por enquanto. No entanto, mesmo que não haja queixas oficiais contra ele, Cry ainda precisa assumir as responsabilidades por suas ações, razão pela qual Gark lhe atribuiu uma missão e ele não tem o direito de recusá-la. A associação recebe todo tipo de missões para caçadores, mas com um volume tão grande, sempre há missões ali tão difíceis ou que pagam uma merreca que ninguém quer fazê-las. Essas missões são as que os caçadores chamam de tarefas, e Cry realmente não quer ter que lidar com uma dessas, então ele tenta fingir que ele é muito importante para ser encarregado de uma tarefa. No entanto, Gark não tá deixando ele escapar dessa, então ele é forçado a escolher uma. Cry abre o livro de missões e começa a procurar a missão mais fácil em teoria, e de todas as disponíveis, o menor nível é 3, então ele escolhe essa. Ele planeja jogar o trabalho para Ark, mas quando tenta procurá-lo, é informado por Tino que Ark está em uma reunião com alguns nobres. Ele vai ficar fora por algum tempo, então Cry não tem muitas opções para se livrar de seu trabalho dessa vez. Nesse momento, ele percebe que Tino está usando seu anel, o que significa que ela foi a vencedora de seu joguinho de anterior, mas deixando-se de lado, ele pergunta se ela está disponível no momento. Tino fica toda animada porque pensa que ele vai convidá-la para sair, para um encontro, mas na real ele diz que ele tem uma missão para ela. Ela imediatamente foge, mas mesmo sendo rápida, Cry tem uns seus jeitos ali de alcançá-la. Ele então invoca Silver, a corrente do lobo, e instrui a capturar Tino, e em pouco tempo, Cry a tem amarrada a uma cadeira para discutir a missão com ela. Ela se sente no mínimo traída, porque só queria ir ao encontro com Cry, mas agora ele está forçando a fazer uma missão horrível sozinha. Cry pergunta se o problema é que ela não quer fazer isso sozinha, e Tino responde que não se oporia à ideia se Cry fosse com ela. No entanto, isso significa que Cry teria que fazer o trabalho de verdade, então ele opta por enviar Tino na missão com um grupo de caçadores que conheceu ontem. Voltando 6 anos no tempo, o clã mais poderoso da região, que na época nem tinha nome, chega à Associação dos Aventureiros para registrar o grupo. Como de costume, Cry tenta desmotivar a equipe a seguir em frente, nem sequer tentar, mas seus companheiros não estão dispostos a desistir nesse ponto. Com sua total falta de confiança, ele afirma que só irá atrasar a equipe, mas seus amigos insistem em tê-lo como líder, custe o que custar, e que isso não é mais passível de discussão. Como Cry estava enrolando, o mais esquentado do grupo avança, metendo uma bicuda na porta e entrando na associação com toda a atitude do mundo, apresentando-se como Luke Sequel, o melhor espadachim do mundo. Ao seu lado, Liz Smart diz pra Luke não ficar com toda a atenção, então se apresenta humildemente como a melhor ladina do universo. Após isso, Luke explica a um cidadão que está ali que ele é o mais incrível de todos, porque como Cry sempre diz, aqueles que são realmente fortes não escolhem sua arma, e se Luke usa uma espada de madeira, é óbvio que ele é o mais perigoso. E sem ter onde esconder o próprio rosto, tudo que Cry quer nesse momento é que o delinquente ruivo pare de mencioná-lo dessa forma para os outros. De qualquer forma, é hora do garoto registrar o nome e o símbolo do clã, então a recepcionista entrega ao líder novato um pedaço de papel e, de acordo com ela, o nome de uma equipe representa seu espírito. Como os jovens nem tinham parado para pensar nesse detalhe, Cry teve que inventar algo na hora. Em sua cabeça, essa era a oportunidade perfeita para escolher um nome terrível para que eles o deixassem de lado com essa história de líder. Nisso ele desenhou um negócio estranho que parecia um crânio e nomeou o grupo como Strange Griff. Todos no grupo acharam esse nome horrível, então Cry usou isso como prova de sua falta de habilidade de liderança. Mas, assim que ele ameaçou deixar o cargo, todos seus amigos voltaram atrás e decidiram adotar o nome, como se fosse a ideia mais genial do universo. E foi assim que o clã Strange Griff nasceu e, caras, é incrível o poder que esse cara tem de não conseguir sair de situações difíceis.
difíceis. Voltando para o momento presente, Greg fica sem palavras ao descobrir que o garoto magro de aparência moribunda é na verdade o mestre do clã das pegadas, o cara conhecido como Mil Truques. Ao ver esse nome, Cry reflete que esse foi o segundo título que ele recebeu como líder do Stragre, porque os caçadores de tesouros mais renomados costumam ganhar nomes especiais da associação e se tornam como se fossem ídolos para outras pessoas. Mesmo com todos insistindo, Gilbert se recusa a acreditar que esse garoto é tão incrível, e Tino, que detesta o cabelo de fogo ali com todas as forças, começa a reclamar com o chefe que não tem como trabalhar com ele, pois o que ela mais odeia nesse mundo é gente que só fala e não faz nada. E Cry, ao ouvir essas palavras, pensa que na verdade ele foi descrito perfeitamente por sua fã e que não há alguém mais culpado por todas essas mentiras do que os seus próprios colegas, que ficaram espalhando que ele era o mais forte de todos por aí. De toda forma, Cry quer saber se os convidados estão prontos para a missão e Gilbert é o primeiro a responder, dizendo que tudo isso aí é uma piada porque é um insulto que alguém tão inútil quanto ele seja nível 8. Greg tenta avisá-lo que ele está provocando a pessoa errada, mas o espadachim não liga para o que os outros dizem. Nisso, Cry simplesmente expulsa Gilbert da missão. Com isso resolvido, ele pergunta a Greg e Ruda se eles estão dentro e eles confirmam. E Gilbert, furioso com a situação, espera que o mestre do Strange implore por sua aprovação, mas Cry não poderia se importar menos com a recusa do rapaz e caras, Cry subiu uns 200% no meu conceito de protagonista ao simplesmente expulsar esse cara irritante da equipe. Que cara insuportável. Cry então pede a Tino para avisá-lo se precisar de algo e ela aproveita a chance para dizer que sim, que ela precisa do mestre, mas ele deixa claro que isso não vai acontecer. Enquanto tudo isso resolvido, Cry se prepara para sair, mas Gilbert o desafia para um duelo e menciona que se ele perder, ele se juntará ao grupo. Cry diz a ele que a líder do grupo é a Tino, então será ela quem ele enfrentará, e Tino, que nunca se segura, declara que vai aplicar uma punição divina em Gilbert usando o alcance incrível que desenvolveu através de um rigoroso treinamento, e eu estou torcendo fervorosamente para ela. Sentindo-se confiante, o espadachim promete não se conter e desafia Cry novamente assim que terminar de derrotá-la. Obviamente, a última coisa que Cry quer fazer nesse momento é lutar, mas Tino chama a atenção do desafiante, avisando que embora seja do mesmo nível 4 que Gilbert, ainda assim ela é um lixo se comparada ao mestre. Ela diz então que para não mandar ele de vala, irá lutar sem as armas e que apenas seu corpo será suficiente para acabar com a raça dele. Cry mentaliza que Tino deve ser capaz de lidar com esse cara arrogante de boaça, e seu único receio nessa luta é a tal da lâmina do purgatório que esse rapaz possui, pois essa relíquia nas mãos de alguém que souber utilizar pode se tornar um desafio e tanto para o seu adversário. No entanto, Gilbert, para surpresa do nosso protagonista, segue o exemplo de Tino e também solta sua arma. Tino diz então que depois de destruir esse cara vai tomar sorvete com o mestre, mas Cry não parece muito empolgado com a ideia. A Ladina faz birra para conseguir o que quer e o chefe cede apenas para manter a paz no recinto. Motivada, Tino agora tem a desculpa perfeita para lutar como se fosse o último dia na Terra, e com tudo isso em mente, ela avança contra Gilbert com uma velocidade surpreendente. Gilbert mal consegue desviar do primeiro golpe, mas não há o que ele possa fazer contra um chutaço que vem em seguida, e assim ele leva sua primeira surra do dia e eu espero que não seja a última. Determinado, o rapaz não desiste e contra-ataca a garota, mas ela desvia do ataque com facilidade e zomba dele por ter desafiado seu mestre. E mesmo parecendo completamente derrotado, Gilbert dá a volta por cima e retoma o controle de seu corpo. Então Tino lhe dá um tapa no pescoço, pondo fim ao pobre homem, ou ao menos ao que todos nós pensávamos, porque enquanto os outros já consideram ele derrotado, bem meus amigos, ele apela para o poder divino encontrado nos animes, ou seja, o flashback da história da determinação. E bem, vamos lá. Desde muito jovem ele superava até alguns adultos na esgrima e não demorou para ele crescer e ir para a capital buscar a carreira que tanto desejava. Logo ele formou um grupo e venceu vários cofres de tesouro, e esse sucesso lhe deu a sensação de que ele era invencível. Agora, diante da situação atual, ele volta à realidade quando sua rival o chama. Ela diz que ele deveria usar sua espada se quisesse ter alguma chance de sobreviver. Gilbert se recusa, mas ela avisa que orgulho não significa nada quando você está morto, e querendo ou não, o espadachim concorda com ela, embora a verdade seja que ele não consegue aceitar ser mais fraco do que seu oponente. No entanto, Cry intervém e diz a Gilbert que eles são bastante parecidos, pois assim como Gilbert deixou seu último grupo por causa da diferença de força entre ele e os outros, Cry passou pela mesma situação. Porém, no caso de Cry, ninguém foi deixado para trás, ou melhor, eles não deixaram para trás, por assim dizer, por mais que ele quisesse. Mas Cry obviamente não diz isso em voz alta, né? Após ouvir isso, Gilbert é atingido pela ideia de que Cry é benevolente, mesmo liderando o clã mais temido da capital. Ele então começa a ver o Mil Truques como uma espécie de entidade, e eu já penso que o nosso proto é um encantador de serpentes, porque não é possível um negócio desse. Enquanto isso, Cry se aproxima
aproxima da espada do homem derrotado, dessa forma identificando o dano elemental e o alcance de ataque aprimorado, e comenta que é uma arma simples, mas muito boa, então o espadachim deveria cuidar bem dela. Porém, a coisa aqui começa a ficar no mínimo estranha, pois Gilbert percebe que Cry ativou sua espada muito melhor do que ele jamais poderia, atingindo uma chama que ele nunca alcançou, mesmo após ter empunhado essa lâmina por anos. E Gilbert grita que isso é simplesmente impossível e chama o líder do Stragg de monstro. E eu já tô começando a desconfiar que esse cidadão aí definitivamente não é tão fraco quanto ele pensa. Ele talvez apenas desconheça seu real poder. E dando sequência, Cry explica que o material de mana é considerado a substância fundamental do mundo, mas apesar de estar em toda parte, não pode ser vista a olho nu. Cofres de tesouro são um fenômeno onde linhas espirituais e outras forças condensam o material de mana, manifestando mundos alternativos limitados baseados em memórias extraídas do núcleo do mundo. As regras que governam esse fenômeno são estudadas em muitos reinos, mas ainda não são totalmente compreendidas, e o Ninho do Lobo Branco é um desses cofres de tesouro. E esse é originalmente habitado por monstros lupinos chamados Silvermoon, só que eles foram caçados até a extinção por causa de sua pele, e após isso, o cofre apareceu, juntamente com um fantasma manchado de sangue na forma de um lobo. E depois de ler isso no jornal, Cry fica um pouco assustado e aponta que um cofre de tesouro, que é um reflexo vingativo da história, é um pouco demais. Eva então argumenta que foi o próprio Cry quem colocou o grupo nessa situação, mas ele garante a ela que sua equipe tem o nível necessário para superar o desafio, já que o cofre é de nível 3, e eles terão 4 pessoas, além de Tina estar junto. A propósito, nosso prota agradece a ela por contar os motivos pelos quais Gilbert havia deixado seu antigo grupo, porque ele pôde utilizar essa informação no momento certo. Seguindo em frente, a vice-presidente do clã menciona que o mestre deu um verdadeiro show com sua relíquia na sala de treinamento. Ele responde então que aquilo ali foi fácil de controlar, especialmente porque até Gilbert já conseguia usá-la um pouco, mesmo sem nem ter conhecimento sobre ela. Falando nisso, Cry demonstra que adora colecionar relíquias de todos os tipos de poderes e formas, mencionando inclusive que ele adoraria saber se Gilbert gostaria de vender aquela lâmina ou não. E ao ouvir isso, Eve pede a paciência e aponta que ele já tem várias relíquias semelhantes a essa espada, e além disso, ele até pegou um empréstimo da Citri devido às dívidas, e que mesmo recebendo uma comissão igual com todos os outros membros do Strange, o clã não gera dinheiro infinito. E envergonhado, Cry procura um contra-argumento, mas só consegue lembrar de que precisa de alguém para recarregar suas relíquias. Nisso ele vai até 2 aliados, e enquanto a mulher recarrega as relíquias, o homem lhe diz que um fantasma na forma de lobo apareceu perto do Ninho do Lobo Branco e destruiu uma caravana inteira de escolta de nível 3. Cry pensa que sua equipe vai lidar com isso sem problemas, mas o homem insiste que os fantasmas na área têm ficado mais fortes. A mulher acrescenta que até um tal de Rudolph Davol, um poderoso caçador de nível 5, também apareceu por lá, e Cry lembra que esse cara está na lista de procurados pelo trabalho da guilda que ele aceitou. Preocupado que a missão possa falhar, o líder espera que Gilbert ao menos tenha recarregado a lâmina do purgatório, e falando da equipe que já está a caminho do ninho, Tino não ajuda na atmosfera ao revelar que deixou um testamento antes de partir, afinal seu mestre a enviou nessa missão, e isso significa que não vai ser fácil. Mesmo assim, ela prefere acreditar que Cry nunca designaria ela a um grupo aleatório. Por outro lado, todos os outros membros dessa equipe acham que essa equipe é a mais aleatória possível, e de qualquer forma, Gilbert aceitou o trabalho porque o Miltruk sabia, até mesmo porque ele deixou seu antigo grupo, e Tino explica que o cara é um gênio da dedução e tem um vasto conhecimento sobre a capital e seus arredores, então ele deve ter deduzido esse fato pelas palavras de Gilbert. Ruda duvida bastante disso, mas Greg acha que apenas uma mente tão metódica poderia ter calculado friamente o incidente do bar, por exemplo. Aproveitando o discurso, Tino reforça que o mestre planejou tudo para que a missão ocorresse sem grandes sustos e nunca enviaria um grupo para a morte sem pensar cuidadosamente. Falando no tal do mestre, depois de enviar o grupo literalmente para a morte sem pensar, Cry decide se encontrar com eles a tempo e ordenar que abortem a missão. E de volta à equipe, eles mal chegam até o local e já encontram um fantasma empunhando uma espada e escudo em um nível bem acima dos humanos. Enquanto isso, a cena volta para Cry, que está revirando uma bagunça sem fim ali procurando por relíquias, e Eva o repreende por carregar um Citri Slime, que é proibido pela lei imperial, mas ele não tem tempo a perder e terá que se virar com isso. Nisso ele sai voando com uma relíquia que basicamente transforma ele no Batman, enquanto a Eva menciona que a relíquia responsável pelo voo é a mesma do incidente do míssil humano que mandou alguém de vala. A relíquia se chama Night Hiker e é basicamente incontrolável. Anos atrás, nos primórdios da Strange Grief, fazia apenas uma semana que o clã havia começado a operar na capital de Zebrudja, e Luke já estava furioso porque sua espada divina suprema, que ele havia batizado de Lâmina
lâmina do testamento havia se despedaçado como se fosse um graveto, afinal, de fato era. Os outros membros então faziam piadas dizendo que lutar contra fantasmas com um pedaço de pau seria difícil, enquanto uma das meninas comentou que não esperava encontrar um ciclope em uma caverna de nível 1, já que esses monstros eram de nível 4. Ouvindo a conversa, um cliente bêbado da taverna se aproximou do grupo, chamando os jovens de novatos e insistindo que um ciclope nunca aparecia na caverna Goblin, e mesmo que tivesse aparecido, não haveria como eles terem sobrevivido. Nisso, duas das integrantes do clã se aproximaram do bêbado e mostraram o ciclope para o aventureiro, que ficou chocado. Cry, refletindo sobre a cena, pensou consigo mesmo que era exatamente por isso que ele não queria ter trazido a criatura. Avançando para o presente, Gilbert corta um lobisomem ao meio com sua espada. Cansada da luta, Ruda reclama que esse tipo de monstro jamais deveria aparecer numa caverna de nível 3. Da mesma forma, Greg não entende porque a lâmina do purgatório não pegou fogo durante a batalha, ao que seu dono explica que a espada estava sem mana e que ele não conseguia recarregá-la sozinho. Ruda começa a pensar que talvez seja melhor recuar por enquanto, e Greg acrescenta que a situação está bem diferente do que haviam informado, especialmente porque nessas circunstâncias, o grupo que eles vieram resgatar provavelmente já teria ido de base, e após ouvir a opinião de todos, a líder Tino decreta que o plano não será alterado. Ansioso, Greg pergunta se a sobrevivência não deveria ser a prioridade, mas Tino responde firmemente que eles não vieram até ali para capturar monstros, e que aqueles que vieram resgatar ainda estavam vivos. Ela menciona que eles estão executando uma estratégia perfeita de nível 8, e a decisão de esgotar a mana da lâmina do purgatório faz parte do plano do mestre. O grupo segue em direção à toca do lobo branco, onde os lobos humanoides estavam armados com arcos e armas de fogo. Isso faz Greg perceber que os que derrotaram antes não eram apenas fortes ao acaso, mas que toda a matilha era altamente habilidosa. Tina explica que essa toca foi criada para abrigar os lobos da lua de prata que originalmente viviam ali. Gilbert avança ansioso para resolver a situação rapidamente, achando que uma vez que cuidassem dos lobos com arcos e armas de fogo, o resto seria moleza. No entanto, Tino adverte para não ser imprudente, lembrando de como líder é seu dever garantir que todos voltem vivos, e com isso, ela apresenta uma estratégia clara. Ela e Ruda, sendo as mais rápidas, atrairão o inimigo, enquanto o restante atacará por trás, visto que a curta distância, as armas de fogo não devem representar muito problema. E lembrou-os de que mesmo que acabe em uma situação perigosa, ninguém deve usar o outro como escudo ou sacrifício. Enquanto isso, Cry reza silenciosamente para que ao menos Tino sobreviva, mesmo que o resto do grupo acabe sendo usado como escudo. Esse cara é um comédia. De volta ao time, Tino reconhece que o inimigo é muito superior em termos de habilidade, mas eles têm uma vantagem: o trabalho em equipe. Visto que não importa o quão forte o oponente seja, eles não compreendem o conceito de cooperação. Dito isso, mais lobisomens armados aparecem e o grupo sabe instintivamente como responder. Tino observa que, embora seja uma equipe improvisada, a formação não é ruim. Gilbert pode falar demais, mas é muito competente. Greg, com sua vasta experiência, trabalha bem com os outros. Ruda pode não fazer nada chamativo, mas como Ladina, ela se destaca em localizar os inimigos, e sem ela, Tino não conseguiria se concentrar na luta. Com todos os aspectos da estratégia se encaixando, Tino começa a acreditar que seu mestre é um verdadeiro gênio por ser tão preciso. Enquanto isso, no calor da batalha, Gilbert fica irritado, sentindo que está sendo subestimado pelo inimigo. Esse sentimento leva de volta a uma memória antiga, onde ele achava que estava passando pela mesma coisa quando ordenou que seus subordinados fossem mais persistentes, mas sua equipe não conseguia acompanhar seu ritmo. Então Gilbert desistiu e deixou o grupo ali mesmo. Talvez eles estivessem dando o melhor de si, mas com o tempo a diferença entre eles só aumentou. Naquela época o garoto estava cheio de raiva e só agora ele percebe que aquelas pessoas estavam se esforçando ao máximo e ele nunca considerou como elas se sentiam. Agora, lutando lado a lado com os outros, ele alcançou um nível de maturidade onde entende que o trabalho em equipe é sempre melhor. E após mais uma vitória, a equipe avança na toca do lobo branco, chegando a uma área extremamente maior que as anteriores. Tino coloca a mão na parede e sente uma presença que ela tem absoluta certeza de que não são as pessoas que vieram resgatar, mas provavelmente o chefe da toca. Greg pergunta se não seria mais sábio fugir, mas Tino aponta que chegar até ali sem levar um único arranhão, então devem ser capazes de lidar contra esse chefe. Porém, mesmo com essas palavras de certa forma assertivas, ainda assim Greg continua inquieto. Tino comenta que ele é cauteloso demais para alguém que parece tão durão e que missões seguras nunca ajudam ninguém a crescer, mencionando que ter cautela é bom, mas às vezes é preciso ser ousado. Greg admite que ela não está totalmente errada, visto que uma vez que um caçador chega ao nível 4, pode ganhar a vida apenas completando masmorras de baixo nível. Toda vez que ele achava que não conseguiria vencer, Greg parava de confrontar o inimigo e o resultado era óbvio, e isso levava muitos de seus amigos morrerem. Tino responde que, embora Greg seja o caçador há muito tempo, ele veio ao primeiro passo precisamente para mudar essa mentalidade, e é por isso também que o mestre o colocou no grupo. Caso contrário, não faria sentido Cry ter escolhido alguém que mal conhecia. Na real, Cry queria salvar todos ali, o que significa que o mestre é como um deus, e não há como ele ter montado aquele
aquele time aleatoriamente, pois ele nunca se rebaixaria a um papel tão ridículo, e tudo que ele faz é calculado e deve se alinhar perfeitamente com seu plano infalível, que sempre é executado cirurgicamente por meio de estratégias complexas. Amigos, isso é o que eu chamo de fé inabalável. Nesse momento, Ruda está ansiosa para entender por que foi escolhida para o time, e Tino fica sem saber como responder, apenas observando enquanto tenta encontrar uma resposta. Logo, ela percebe que a razão é óbvia: Ruda é muito bonita. A novata parece prestes a reclamar, mas antes que possa, o líder interrompe a conversa afiada e chama o grupo para continuar a jornada. E falando no deus frio e calculista, Cry começa a entrar em pânico, pois não tem ideia de onde está o grupo que enviou, e para piorar a situação, o artefato que ele está usando para voar é basicamente um avião sem freios, que é obviamente muito perigoso. No entanto, apesar de todos os percalços no caminho, ele consegue cair acidentalmente na toca do lobo branco, e enquanto isso, Tino e os outros enfrentam o chefe da masmorra, um lobo branco gigante. No momento em que o inimigo faz seu primeiro movimento, todo o grupo recua claramente ansioso, pois não há como negar que esse lobo é incrivelmente poderoso. A equipe fica hesitante, desorganizada e dividida entre lutar ou fugir. Tino observa que o chefe não está usando um capacete, o que deve ser o seu ponto fraco, e esse é provavelmente um dos 1000 desafios impostos por seu mestre Cry, então ela precisa garantir que passe no teste. Com isso em mente, ela ordena que Gilbert bloqueie um dos golpes do lobo enquanto ela cuida do resto, e o Gilbert se adianta, segurando sua espada contra a força esmagadora do machado da fera, resistindo por um momento. Greg ataca uma das pernas, mas o lobo consegue arremessar o guerreiro para longe com a pata dianteira esquerda. Tino então avança destemidamente contra o oponente, deixando Ruda admirada com sua determinação. Greg, no entanto, perde sua espada após ela sofrer um golpe pesado do machado, fazendo sua lâmina se esbagaçar. E quando o lobo se prepara para um segundo golpe, Ruda corre para salvá-lo, empurrando-o a tempo. Tino aproveita o momento, subindo pelo cabo do machado do lobo e indo em direção à sua cabeça. Durante o salto para desferir o golpe final, ela sofre um arranhão profundo, mas consegue seguir seu plano e cravar sua espada na criatura, derrotando-a de uma vez por todas. Após a vitória, Tino percebe que seu ferimento é bastante sério, mas ela já tem uma poção de cura pronta, o que alivia a situação. Greg lamenta por sua espada quebrada, mas Gilbert aponta que ele deveria agradecer por não ter sido a cabeça dele no lugar da espada. Eventualmente, o grandalhão agradece a Ruda por tê-lo salvado, e eles se lembram de que ainda há uma missão de resgate pela frente. Tino então entrega sua espada para Greg, já que ele está desarmado, mas nesse momento uma lança gigante é arremessada em direção à líder, que escapou no detalhe de ser empalada. E enquanto se recuperam, mais 4 lobos brancos gigantes começam a aparecer, idênticos ao que eles pensaram ser o chefe da masmorra. Dessa vez, até a própria Tino sente a pressão e percebe que seu mestre os colocou em um desafio muito mais difícil do que esperavam. Diante dessa situação esmagadora, ela ordena que todos fujam pelo caminho mais próximo à direita, sabendo que o corredor estreito dificultaria os movimentos dos lobos. No entanto, um dos lobos bloqueia o caminho, então Greg sugere que Tino e Ruda, sendo mais rápidas, escapem pela passagem, enquanto ele e Gilbert se sacrificam pelo grupo. Mas a líder insiste que ninguém deve ser sacrificado, ordenando que cada membro mire nos olhos dos lobos e organizando a equipe para uma nova ofensiva. A formação de ataque rapidamente se estabelece, com Gilbert à frente, pronto para enfrentar a morte de cabeça erguida. Com sua espada, ele bloqueia um dos ataques dos lobos, seguindo pelo golpe de Greg, mas ambos são jogados para trás. Ruda lança shurikens nos olhos de outro lobo, mas a criatura fecha-os a tempo. Tino então se prepara para usar uma técnica que desenvolveu sob treinamento de Kai, utilizando um acessório que emite uma luz brilhante para cegar um dos lobos. E aproveitando a oportunidade, Gilbert ataca, mas mesmo cego, o lobo consegue jogá-lo contra a parede com força. Tino se repreende por usar uma estratégia ruim, colocou um membro da equipe em perigo, e agora parece que tudo está prestes a acabar, pois o grupo está cercado e sem recursos para lutar. Nesse momento, Cry acidentalmente chega por ali, derrubando um lobo com seu voo descontrolado. Os lobos restantes hesitam em atacar após testemunhar tal poder, mas um avança com sua espada. Cry, utilizando seus acessórios, bloqueia o golpe e dispara projéteis com o outro, derrubando a criatura. Com 17 anéis de segurança à sua disposição, Cry pode fazer muita coisa em batalha, mas ele só quer ir para casa sem se importar em encontrar as pessoas que deveria resgatar. E para encerrar a situação rapidamente, ele lança o seu pingente no ar e o detona com um de seus anéis, criando a distração para o grupo escapar. Logo, todos estão em retirada, embora Tino esteja ferida e mais lenta que os outros. Gilbert reclama do ritmo, mas Ruda aponta que é a líder do grupo quem está definindo o ritmo por conta do estado da Ladina ferida. Na realidade, Cry está correndo mais rápido que pode, o que por acaso é tão devagar quanto a Ladina, e pensando que o mestre está sendo atencioso, Tino se lembra que sua bondade sempre foi uma de suas características definidoras. Ela então se lembra que muito tempo atrás, quando ainda era uma criança, ela estava em apuros com 2 garotos até que Strange Griff apareceu para salvá-la. Desde então, ela sempre quis ser como eles. Depois de colocar uma boa distância entre eles e os lobos, o grupo faz uma pausa e Cry usa outro artefato para curar os ferimentos de Tino. Gilbert comenta com um certo desdém ali que o cara usa um item para tudo, mas Cry nem liga pelo comentário dele. Eles continuam seu
seu caminho sob a liderança de Cry, embora ele não tenha a menor ideia do que está fazendo, muito menos como sair daquela situação. Alguns anos atrás, quando ainda era uma criança, Cry sempre impressionava seus companheiros de clã com o número de relíquias que ele colecionava. Se não for obcecado por esses itens, ele fazia questão de economizar dinheiro para comprar o máximo que pudesse. Liz perguntou se Cry escolheria um que combinasse com ela, mas Luke achou que seria injusto, pois o líder deveria escolher uma relíquia que apoiasse todo o grupo. Nisso, a menina de cabelos pretos mencionou que agora valeria a pena o líder ser um acumulador de itens, pois dessa forma ela finalmente seria recompensada por agir com a bateria para eles, no sentido de que quem fornece energia para os itens funcionarem é ela. Eis então que o outro das meninas do grupo queria saber que relíquia era aquela que ele tinha em mãos, então o dono explicou que era uma bolsa mágica capaz de carregar muito mais itens do que se poderia imaginar. A menina dos cabelos pretos supôs que a bolsa deveria ter sido cara, mas ao contrário disso tudo, Cry explicou que ela era muito barata porque só conseguia armazenar chocolate. Com isso, a menina de cabelos escuros percebeu que não havia nada mais inútil do que aquilo. Liz chamou a atenção do líder para mostrar uma pulseira que ela gostou, mas logo depois ela foi jogada ao chão 2 vezes por ela sem conseguir reagir. Envergonhado, Cry explicou que era um anel de labirinto que bagunçava o senso de espaço de quem utilizava. Enquanto isso, Luke pegou uma espada mencionando ser da hora, mas Cry revelou que ela estava amaldiçoada, e por conta disso, Luke foi tomado por um desejo insano de cortar pessoas. Felizmente, essas relíquias perigosas foram transformadas em ferramentas de treinamento tanto para Luke quanto para Liz. Voltando agora para o presente, o grupo atual de Cry estava caminhando pelos corredores estreitos do ninho do lobo branco. Cry percebeu que esses corredores se dividiam continuamente, o que significava que por mais que andassem, tudo parecia o mesmo e não havia como saber onde estavam. Para piorar, por algum motivo, Cry estava liderando o caminho como se pudesse guiar a equipe, mesmo tendo Tino e Ruda na equipe, que poderiam fazer esse serviço muito melhor do que ele, afinal, elas são ladinas. Nesse momento, Cry olhou discretamente para trás, fazendo com que todos os outros fizessem o mesmo. E na verdade, ele só queria ver se Tino estava olhando para ele, pois estava preocupado se ela já odiava ou algo do tipo por tê-la arrastado para essa missão suicida. Só que como ela olhou junto com os outros, ele começou a pensar que ela não queria mais falar com ele, e todo tipo de ansiedade tomou conta de seu pensamento. E apesar dela sempre ter dito que o adorava, parecia que Cry tinha cometido um grande erro e achou que teria que se desculpar de joelhos. Nisso, Gilbert perguntou se estava indo em direção à saída, o que fez Cry olhar para trás mais uma vez, arrastando todos os outros para o mesmo movimento. Internamente, o líder refletiu que, claro, eles estavam indo para a saída, mas ele simplesmente não sabia o caminho. Tino, no entanto, informou ao espadachim que descobriu o plano do mestre, fazia parte do treinamento, e revelou que nunca estiveram no caminho em direção à saída. Dessa vez, até Cry ficou surpreso, então ela acrescentou que havia verificado o mapa antes de saírem e tinha alguma noção dos caminhos da caverna. Quanto à rota em que estavam, por mais que insistissem nela, nunca chegariam à saída daquele jeito, pois se quisessem sair, teriam que voltar à câmara do chefe. Ao ouvir isso, Cry percebeu que havia cometido um erro, especialmente porque ele nem sabia que aqueles lobos gigantes eram os chefes, e agora era a vez de Ruda perguntar para onde estavam indo, mesmo entendendo que isso fazia parte do plano, mas Cry permaneceu em silêncio, pois não fazia ideia do que estava fazendo. Na verdade, ele só queria que todos não agissem como se dependessem dele, e nisso ele continuou andando em silêncio. De repente, depois que Cry virou à frente, os outros membros ficaram cativados pelo que havia na direção oposta, e Tino mais uma vez reiterou que tudo que seu mestre fazia tinha um motivo, e após isso, todos correram na direção oposta a que Cry estava seguindo. Confuso, ele foi verificar o que estava acontecendo e descobriu que os soldados que haviam vindo resgatar estavam naquele corredor. O líder de soldados, que se chamava Rudolph, agradeceu devotamente aos recém-chegados por resgatá-lo, e Tino deu todo o crédito ao seu mestre, dizendo que ele sempre sabia o que estava fazendo. Cry respondeu que parecia mais uma coincidência, o que deixou Gilbert intrigado com esse estranho comentário do líder, enquanto Greg notou que isso só o tornava mais misterioso e indecifrável. Ruda mencionou que havia dado algumas poções aos feridos, mas eles estavam exaustos e precisavam de comida. Diante disso, Cry pegou sua bolsa, sim, aquela que armazenava chocolate infinito, e o distribuiu aos soldados. Gilbert perguntou como aquilo funcionava, mas Cry disse que era segredo. Greg afirmou que quando ouviu que os soldados desaparecidos eram de nível 5, tinha certeza de que havia algum engano, mas Rudolph revelou que eles também foram pegos de surpresa, pois ninguém esperava que aqueles inimigos fossem tão fortes. Gilbert reconheceu que os lobos eram fortes, mas ficou surpreso que pudessem vencer um grupo de nível 5. No entanto, Rudolph esclareceu que não foram os lobos que fizeram isso, mas sim um único inimigo, um pequeno fantasma com o rosto totalmente coberto por uma caveira, como se fosse a personificação do rancor.
Aquele fantasma provavelmente era a manifestação da maldição da lua prateada que permanecia ali, visto que depois que os humanos exterminaram os lobos, o ódio deles se acumulou dentro do cofre e se transformou naquele poder absurdo. Ao menos essa era a teoria que Rudolph acreditava ser correta, pois ele não conseguia imaginar outra explicação. Ele e seus homens estavam confiantes, mas aquele fantasma parecia estar no mesmo nível do Mil Espadas, o maior espadachim da capital, que tinha treinamento formal com a lâmina sagrada e era um lunático capaz de derrotar qualquer um com uma espada de madeira. Pensando nisso, Cry sabia bem que esse homem era seu amigo de infância e membro do Stragri, e seu nome era Luke Cycle. Cry imaginou que o fantasma era forte, mas achou um exagero colocá-lo no mesmo nível do Mil Espadas. De qualquer forma, Luke não estava lá e Tino não seria capaz de derrotar aquele fantasma, então Cry se arrependeu de não ter esperado por Ark. Em seguida, ele sugeriu que todos deveriam sair antes de encontrarem essa criatura, mas, como Tino era a líder da missão, todos tinham que respeitar sua decisão. Tino respondeu que era um lixo comparado ao seu mestre, mas Cry garantiu que isso fazia parte do treinamento e que se a Ladina precisasse de ajuda, ele interviria. Na verdade, Cry estava apenas cansado de liderar e queria passar essa responsabilidade para outra pessoa. Mas de qualquer forma, Tino aceitou o cargo e concordou que a melhor opção era sair de lá o mais rápido possível. Após retomarem a jornada, Tino lidera todos até a saída. Rudolph implora para ficar para trás caso alguma coisa aconteça e ganhar tempo enquanto seus companheiros são levados de volta, mas Tino garante que enquanto o mestre estiver presente, tudo ficará bem e todos voltarão para casa com segurança. Hellion, um dos subordinados de Rudolph, insiste que ser o escudo é o papel dele, já que seu superior só aceitou essa missão por causa dele. Cry diz que eles podem resolver isso quando estiverem seguros na capital. Nesse momento, dezenas de uivos ecoam pela caverna e Cry calcula que tem 5 anéis de segurança sobrando e que na sexta vez ele irá de arrasta. Para piorar, ele não tem mais relíquias para usar, e o anel de disparo não será suficiente para impedir que os inimigos avancem. Como se não bastasse, o Citri Slime desapareceu e a espada amarrada à sua cintura caiu em algum lugar. Nessas circunstâncias, Cry se pergunta se esse é o fim. Enquanto isso, uma figura misteriosa caminha pelos corredores enevoados da caverna e se teletransporta para outro lugar. No meio de tudo o que está acontecendo, o grupo de Cry assume que algo muito sério está prestes a acontecer e Rudolph se prepara para o que está por vir. Cry se coloca na frente de Tino e avalia que se usasse o Night Hiker e se tornasse um míssil humano, ele morreria uma vez, mas pelo menos conseguiria um ataque surpresa. Nisso, 4 chamas roxas iluminam a sala, revelando o tão falado fantasma. Instantaneamente, todos ficam atordoados com a presença imponente do inimigo e começam a tremer de medo. Atrás do fantasma, outra figura misteriosa aparece com uma espada, fazendo Tino começar a se despedir de seu mestre, enquanto Cry se pergunta o que Liz está fazendo ali. Sem demora, quando o fantasma olha para trás, Liz teletransporta para seu flanco e desfere um chute poderoso, jogando o monstro contra a parede. Depois disso, ela devolve a espada que Cry havia perdido e explica que veio correndo, mas ficou triste e envergonhada ao saber que o líder teve que ir pessoalmente resgatar sua pupila, que foi incapaz de resolver a situação sozinha. Ao dizer isso, Liz segura Tino pelos braços. Gilbert tenta dizer algo sobre isso, mas Liz lhe dá um chute no peito, avisando que está no meio de um pedido de desculpas, e meu amigo, ela esbagaçou com o rapaz. Foi tipo o Truck combatendo, só faltou mandar o rapaz para um Zekai. Então ela pergunta a Tino se foi incompetência da parte dela durante o treinamento ou falta de ambição por parte da própria aluna, e depois de perguntar calmamente, a professora perde totalmente a compostura e a xinga, dizendo que ela morrerá na sarjeta antes de causar problemas para o Cry, e caramba gente, a Liz é completamente despirocada, afetada e a paciente mais fraca do CAPS. Tino reage ajoelhando-se e implorando por perdão, dizendo que é inútil e horrível, então Cry intervém, dizendo que Tino foi excelente na missão de hoje, e que Liz também estava fazendo um bom trabalho. E ao ouvir o elogio de seu mestre, Liz se orgulha de si mesma. Nesse momento, o lobo gigante chega à área empunhando uma metralhadora que dispara loucamente contra os humanos. Liz coloca sua máscara de volta e praticamente para o tempo, pegando uma das balas que voavam em sua direção. Quando o lobo termina de atirar, ela deixa a bala cair no chão, furiosa porque os oponentes a subestimaram, achando que poderiam derrotá-la com uma armazinha tão patética. Depois disso, ela reclama que sua aluna ficou com medo daquele brinquedo, arruinando sua reputação como mestre, e com isso ela salta sobre o lobo gigante e dá um chute em sua cabeça, arrastando-o ao chão e deixando um rastro de energia que explode insanamente.
ambiente. No meio da explosão, a mulher grita que matar os inimigos do jeito que quiser é a coisa mais divertida do mundo, e com isso feito, resta apenas o fantasma e a sua espada. Ele ataca Liz com uma velocidade impressionante, mas ela por sua vez para a lâmina no meio do golpe apenas com uma das mãos, explicando a sua aluna que isso é o que deve ser feito e que tal movimento não requer nenhum esforço extraordinário. Então com isso ela acerta o joelho no estômago do fantasma e em seguida mete um socão que o lança ao chão. E de acordo com a membro do Stragre, basta matar o inimigo para que ele não ataque você, sempre atacando com tudo mesmo que arrisque sua própria vida. Que raciocínio simplista. Enquanto passa esses ensinamentos para Tino, a professora a chama de estúpida e todos os outros nomes inimagináveis, a ponto de fazer a garota chorar. No meio dessa surra toda, Cry observa que esse fantasma não teria chance contra o 1000 espadas e que foram precisamente as batalhas entre Liz e Luke que fizeram o Stragre evoluir tanto, ou seja, ele estaria em pé de igualdade com ela e o fantasma não. E Cry menciona que hoje em dia Liz é mais rápida do que qualquer coisa nesse mundo, ganhando o apelido inclusive de Sombra Partida. A cena muda e de volta à capital, após a vitória, Gilbert anuncia que Cry pode ficar com a espada do purgatório, porque ele planeja recomeçar sua jornada do zero e que em breve será capaz de pegar balas no ar como a Sombra Partida. E ao ouvir isso, Tino, Greg e Ruda não acreditam nem por um segundo na afirmação do rapaz, mas ele só quer sonhar e ser feliz. E bem, como ele quer ser tão forte quanto Liz, Tino tem um conselho sobre as máscaras personalizadas Stragre. 6 anos atrás, Cry havia se confundido ali com um pedido das máscaras para o seu clã e acabou solicitando elas sem ter buracos nos olhos, e mesmo assim todos os membros acharam incrível e adotaram oficialmente o acessório, ainda que isso não os fizesse sequer enxergar. Eles falavam que aquilo ali melhorava os sentidos deles e tralalá. Há um ano, uma garota chamada Citri Smart deu um slime pra Cry porque ela se sentia mais segura assim. Citri é uma alquimista e faz parte do grupo Strange Grief, e segundo Kai, ela é um pouco excêntrica, mas é um membro do Instituto de Ciências da capital e a mente por trás do Stragre, sendo considerada a mais renomada entre os alquimistas, a ponto de ganhar o apelido de prodígio. De vez em quando, Citri faz com que Kai teste suas misturas malucas que ela cria em seu laboratório, e sobre esse slime, ela apenas orientou o líder a ter muito cuidado, pois se fosse acidentalmente derrubado, poderia simplesmente explodir a capital. Voltando para os dias atuais, Cry está freneticamente procurando pelo slime de Citri em seu quarto. Depois de tanto procurar e não ter sucesso, ele se senta para pensar sobre onde poderia estar, lembrando-se de quando ele abriu a cápsula na caverna do Lobo Branco e percebeu que estava vazia. Inicialmente, ela tinha sido guardada em um cofre que Cry nunca abriu e o próprio cofre já era uma relíquia. Então, sendo assim, o líder Stragre concluiu que o cofre sempre esteve vazio e deita-se na cama, ri de nervoso e comenta sobre como Citri é uma brincalhona. E no frigir dos ovos, ele pensa que pensar demais isso tudo pode deixá-lo doente. Enquanto isso, a cena muda e na caverna do Lobo Branco, uma guerreira derrota um fantasma e pergunta ao seu parceiro se aquele lugar não deveria ser de nível 3. Ele responde que o nível dos fantasmas aumentou de repente nas últimas semanas, e então a mulher destaca que as missões investigativas da associação não são moleza, enquanto o homem conclui que investigar anomalias em cofres de tesouro também é vital para o reino. Além disso, ele se lembra que o Miltrux também está investigando o assunto, sugerindo que há algo estranho acontecendo por ali. Voltando ao nosso protagonista, o rapaz mal conseguiu dormir, obcecado com pensamentos sobre o slime. Ao sair de seu quarto, Eva então o aborda, informando que a associação exige um relatório detalhado sobre o ninho do Lobo Branco. E preguiçoso como sempre, Cry responde que a líder da equipe da expedição era Tino, então ela deveria cuidar do relatório, mas ela explica que Tino está treinando com Liz. E bem, sem ter como escapar, Cry pergunta se houve alguma comoção na capital em relação a essa missão, e Eva menciona que não sabe de nada, mas promete investigar. Nesse momento, o nosso prota pede a ela que deixe o assunto de lado e anuncia que ele mesmo vai checar Tino, e Eva informa que ela está na sala de treinamento do segundo subnível. E com a saída de Cry, Eva pondera que desde desastres naturais, como terremotos, anomalias em cofres de tesouro e até brigas entre nobres da capital, ele simplesmente continua a prever tudo sem ter pista nenhuma, mencionando que já cansou de ver isso acontecer, pois se fosse uma ou duas vezes, daria pra passar por coincidência, mas que a partir de uma terceira suposta coincidência, o negócio começa a meio que se tornar um padrão. A cena evolui e vemos então que Cry chega ao subnível onde Sven, o líder da Cruz Obsidiana, o espera, e sem perder tempo, Sven pede pra Cry pra parar a Sombra Partida, pois ela está atrapalhando o uso da sala de treinamento. Com relação a isso, Cry argumenta que não lida bem com monstros e tals, e Sven diz que Ansem e Lúcia também são ausentes, então não há ninguém pra parar aquela garota. Além disso, ele quer saber como Liz retornou sozinha, e o líder explica que ela desarmou todas as armadilhas e chegou à sala do cofre, mas ficou entediada e voltou. Impressionado, Sven enfatiza que o Palácio da Noite é um cofre de nível 8, então apenas alguém com parafusos soltos ficaria entediado em uma missão dessas. Mas de qualquer forma, ele insiste que se alguém não intervir logo e parar Liz, Tino pode acabar indo de vala.
dela. Com isso, Cry força um sorriso e afirma que as pessoas não morrem tão facilmente. Mas quando abrem a porta do salão para ele, Liz está de pé sobre uma Tino inconsciente à sua frente, ainda ameaçando a Luna sem a menor prudência. Além disso, ela levanta a perna para finalizar a garota, considerando que ela não vai se levantar como ordenado, então Cry precisa parar o treinamento antes que uma tragédia aconteça. E zero paciência total, Liz interrompe o que estava planejando de fazer e diz ao líder que estava apenas treinando Tino e que essa garota parece ter mais talento do que sua própria tutora, mas ainda é muito fraca. E honestamente, Liz não entende muito bem o porquê, já que era muito mais forte que ela nessa idade. Cry então começa a argumentar, dizendo que entende a paixão da professora, mas explica que a aluna aparentemente chegou ao seu limite, então pede para que o treinamento seja interrompido por hoje. E sem acreditar no que ouviu, Liz questiona se está sendo impedida como se fosse o fim do mundo, quando de repente Tino agarra seu tornozelo e diz que ainda pode se mover. Cry pergunta por que a garota está usando uma máscara, enquanto Liz celebra a disposição da aluna, dizendo que agora podem continuar o treinamento e caramba, é muito prazer pela tortura por parte da Tino, hein? Dessa forma, Cry sai do salão e informa aos outros que infelizmente não há como parar a Liz quando ela está assim, e embora frustrados, vêm considerar que é bom para todos que Tino se fortaleça. Mudando de assunto, ele relata que fecharam a Rota Norte porque vários fantasmas apareceram. Nisso a cena evolui e vemos que então os dois se reúnem para um chá, onde Sven acrescenta que há uma investigação em andamento e parece que pegaram o grupo da Ordem da Noite de surpresa. E sobre isso, Cry ouviu que viajantes foram atacados por fantasmas na caverna do Lobo Branco e imagina que é por isso que Gark queria vê-lo. Pensando nisso, o rapaz lamenta que Ark não esteja por perto em um momento como esse, pois além de forte e inteligente, o cara é muito mais confiável do que o próprio Cry. O homem é simplesmente um líder exemplar e um lutador bem acima da média, não devendo nada a ninguém, e se Cry deixasse tudo em suas mãos, com certeza tudo ocorreria bem, mas como isso não é possível no momento, o líder da Stragre decide fazer o que pode para ganhar tempo. E observando Cry em reflexão, Sven comenta que ele está tão calmo como sempre, levando Cry a pensar que é porque o problema não é dele. Nesse instante, ele tem a brilhante ideia de enviar a Cruz Obsidiana para Vergaik, esperando que ele possa instruir o clã a lidar com a situação. Consequentemente, ele pede aos membros do grupo que visitem o gerente da Associação dos Aventureiros e informem que Cry não poderá comparecer. Dito isso, Cry parte após se livrar de mais uma responsabilidade, o que leva o segundo membro da Cruz Obsidiana a questionar o comportamento de seu líder absoluto, observando que ele sempre fica em casa enquanto os outros saem em missão. Sven responde que o garoto ainda é novo e não entende como funciona a mente de Cry, e ele menciona que é justamente esse comportamento que faz dele a força motriz por trás da Stragre e da Cruz Obsidiana. Na verdade, Sven acredita que Cry é de certa forma um monstro e não deve ser subestimado pela aparência. A noite então chega e Gark é informado que não houve mudanças nas linhas de energia perto do ninho do Lobo Branco e sua assistente acrescenta que a quantidade de material de mana também não mudou. O líder agora precisa falar com Cry para descobrir o que causou a anomalia no cofre do tesouro, mas a Cruz Obsidiana avisou que ele está ocupado demais para aparecer. No entanto, Gark planeja ver o Prota amanhã, confiante de que ele saberá de algo. Enquanto isso, em um laboratório misterioso, um homem comenta que não esperava que um caçador de alto nível se envolvesse nessa situação. E outros homens vestindo uniformes com o mesmo símbolo se aproximam e um deles comenta que é apenas uma questão de tempo até que a Associação dos Aventureiros descubra esse lugar, ao que o velho responde que as tropas da fábrica não podem ser subestimadas. O outro homem acrescenta que meros caçadores não entenderiam o trabalho que o grande mestre dos magos, chefe de pesquisa da divisão da Torre de Akasha da capital, está fazendo ali. Sobre esse projeto, o mestre explica que esse mecanismo aproveita o imenso poder das linhas de energia e que armazená-lo ali está causando alterações nos cofres de tesouro. Se esse experimento progredir e provar a teoria do chefe de pesquisa, eles podem até conseguir criar cofres de tesouro à vontade. Dito isso, os outros membros do grupo expressam preocupações por terem que abandonar o laboratório e começar tudo de novo. Ao mesmo tempo, reclamam que Sofia está tirando férias nesse momento crucial, já que ela é responsável pelo sistema de defesa. O mestre então explica que ele concedeu a licença para sua subordinada e entrou em contato com ela utilizando a pedra harmônica, portanto Sofia retornará em breve e eles mencionaram que se ela estivesse presente, ela já teria resolvido esse impasse. E voltamos então a Cry, e ele está tendo um pesadelo em que a capital está em chamas e sob ataque de uma criatura. Por isso ele se pergunta se o slime de Citra é realmente tão perigoso, mas logo conclui que não, pois seus sonhos nunca se tornam realidade. De repente, Liz acorda do lado dele para sua surpresa, embora não seja a primeira vez que a garota intrometida se esgueira para sua cama durante a noite, garai. Além disso, a garota acaba de convidar o chefe para fazer algo hoje e pouco depois, ao descer do quarto, Cry encontra Gark, mas Liz imediatamente avisa que ele está ocupado hoje. Aproveitando a presença da sombra partida, o gerente da associação exige o relatório que ela deveria fazer sobre o Palácio da Noite, mas a garota retruca que a associação sobrecarrega Cry com tudo. E sem querer que seu encontro com o chefe seja estragado, ela chuta o gerente no rosto, mas ele se defende habilmente e avisa que até mesmo
mesmo alguém pacífico como ele tem seus limites. Com isso, os dois começam uma briga, então Cry aproveita a oportunidade para convidar Kaina para um chá. E juntando-se assistente do gerente, ele acidentalmente revela que há algo além do problema com o ninho do lobo branco, mas antes que ele possa explicar, ele mente dizendo que não pode revelar nada com medo de que alguém de fora possa ouvir. Na verdade, ele sabe que deve ter liberado um slime extremamente perigoso na capital, mas não pode admitir isso a ninguém. De qualquer forma, considerando que ele sempre está ocupado como nunca, o líder Stagre avisa que não terá tempo para resolver essa confusão, mas Ike é o homem certo para o trabalho. E enquanto isso, o salão simplesmente está se esbagaçando por causa da luta entre Liz e Gark. A cada golpe, a sobrepartida provoca o gerente por estar fora de forma e parece ter controle da situação. No entanto, o homem finalmente perde a paciência com a insolência da garota e libera completamente uma energia massiva que emana de seu corpo. Quando Cry retorna ao salão, ele se lembra de que o gerente da filial de Zebrud costumava ser chamado de demônio da guerra durante seus dias como caçador de nível 7, e para evitar que o prédio desmorone por completo nas mãos desse homem, ele pede aos dois lutadores que interrompam a violência, e quando Eva chega, ela fica em choque com a destruição que tomou conta do lugar. Nisso, Cry e Liz finalmente saem juntos e a garota continua provocando Gark, dizendo que ele se tornou um velho fraco. Cry então questiona que ele acha que não é bem assim e tal, mas Liz está convencida de que o gerente não passaria pelo Palácio da Noite nesse nível. Falando nisso, Cry pergunta se o chefe da masmorra era mais difícil do que o do ninho do lobo branco, mas Liz achou tão fácil derrotá-lo que nem percebeu que ele era um chefe. Com isso, Cry lembra que Citri e os outros ainda estão no Palácio da Noite, e se não retornarem logo, o slime perdido pode causar um enorme caos. Liz vê que o rapaz parece preocupado e pergunta o que está acontecendo, então ele pergunta a ela o que ela faria se toda Zebrud fosse de arrasta. Liz responde que fugiria para algum lugar ao sul com ele, pois nunca viu o mar antes, e isso seria uma ótima oportunidade. Com isso, a sombra-partida deixa sua bolsa nas mãos de Cry e corre para imobilizar o braço de um civil, alegando que o sujeito estava olhando para eles de uma forma estranha. No entanto, Cry pede para a garota soltá-lo e o homem foge. Em seguida, o fugitivo chega a um local seguro e se pergunta por que um Miltrux o deixou escapar, suspeitando que Cry saiba de algo sobre o plano. No dia seguinte, Cry e Liz vão para a parte mais perigosa da cidade e ela, de forma totalmente inocente, ainda acha que está em um encontro com o nosso prota. Cry pede para ela diminuir a empolgação, porque aquilo ali não é um encontro e que ele está ali a trabalho. De acordo com informações que ele recebeu de Eva, muitas pessoas têm desaparecido nas favelas e, embora normalmente isso não o preocupasse, ele está com receio de que o slime desaparecido possa estar envolvido de alguma forma. E como bônus, há uma nova sorveteria nas proximidades e Cry planeja dar uma olhada depois de fazer o mínimo necessário para sua missão. Ele então diz a Liz que eles devem visitar a sorveteria primeiro e ela fica muito animada, mas o dono da sorveteria não, pois o cidadão ali é o mesmo que Liz capturou na última vez, mas Cry o deixou escapar. Ele teme que Cry realmente tenha o deixado escapar de propósito, que agora ele já esteja lá para capturá-lo. Ele nem consegue entender como Cry descobriu que essa sorveteria era apenas uma fachada para uma das bases de pesquisa da Torre Akasha, e ele até planeja fechar a loja imediatamente, mas a porta se abre de repente e uma ruiva chamada Sofia aparece. O homem então vê uma esperança surgir no horizonte, pois Sofia é responsável por todas as questões de defesa da organização. Do lado de fora, Liz fica impaciente e tenta arrombar a porta, mas Cry a impede, dizendo que talvez a loja não abra hoje e que o que resta agora é ir embora. E mesmo ela ficando totalmente contrariada, acaba obedecendo, e eles então voltam para o clã para o alívio do falso comerciante. De volta ao escritório, Cry pergunta a Liz se ela sabe quando a alquimista Citri retornará do cofre de tesouros nível 8. Liz diz que ela pode demorar um pouco e Cry apenas espera que ela volte antes que seu slime destrua a cidade inteira. Nesse momento, Eva entra no escritório e informa que a Associação dos Caçadores formou uma equipe para investigar o ninho do lobo branco, e parece que dessa vez eles estão levando isso tudo muito a sério, pois estão enviando até um especialista em relíquias para ver se encontram algo novo. Cry pensa que isso parece importante, mas nem se incomoda, pois ele não vai para lá de qualquer forma. Por outro lado, o comerciante chega à sede da Torre Akasha e conta a todos que Cry o encontrou. Ele está apavorado porque Cry viu através de seu disfarce perfeito e ainda assim não tomou nenhuma ação contra eles. Tremendo, ele diz que nem consegue imaginar o que se passa na cabeça desse cara e os outros também sentem-se perdidos nessa situação. Caras, eu acho muito engraçado a sensação que esse anime me passa da similaridade com o anime The Eminence in Shadow, onde o Cid tá meio que levando tudo pra um lado e a galera interpreta os movimentos dele sempre de forma muito heróica ou misteriosa. E enfim, seguindo, eles se voltam para Sofia em busca de sugestões e ela diz que eles deveriam enfrentar Cry e seu clã de frente. Todos obviamente ficam chocados com isso, mas ela garante
garante que eles têm uma chance de vencer, mesmo que o inimigo esteja no nível 8. Ela menciona que está confiante de que seu sistema de segurança que construiu pode derrotar o clã de Cry, e o mestre dos magos lhe dá permissão para fazer o que quiser, até porque não pode ficar evitando essa luta para sempre. Eis então que no dia seguinte, o prédio do clã First Step está lotado de aventureiros. Nisso, Tino entra no local e fica chocado ao ver tanta gente e pergunta a um rapaz o que tá rolando por ali. Ele diz que todos se reuniram para investigar o ninho do Lobo Branco e Tino acha isso um exagero. No entanto, o rapaz ali diz que Cry planejava enviar Ark para lá primeiro e Tino fica ainda mais surpresa. Afinal, enviar um caçador de nível 7 como Ark para um cofre de tesouro de nível 3 significa que a situação é mais séria do que se pode imaginar. Por conta disso e pelo fato de que o próprio Ark não está ali, a associação e o clã reuniram todos esses caçadores como se fossem os substitutos dele. Conforme os eventos se desenrolam, vemos que Cry e Eva também chegam e Cry pergunta se todas aquelas pessoas se reuniram ali para algum tipo de festival. Eva explica que como Cry pediu que Ark cuidasse da tarefa, ela reuniu uma força que poderia servir como substituta a nível de equivalência, e isso surpreende Cry, pois mencionou Ark por ser o típico senhor perfeito que faz tudo perfeitamente e assim ele não teria esquenta-cabeça. Ele pensa que enviar tantas pessoas custará uma fortuna, então sugere reduzir o número pela metade. Os caçadores ficam em pânico ao ouvir isso, achando que vão morrer agora, e Eva calma a todos e diz que Cry deve ter algo importante a dizer, o que ele obviamente não tem. Ele tenta explicar que a dificuldade da missão não será tão alta quanto eles pensam, mas eles se recusam a acreditar. Cry se volta para Eva e pergunta sobre as recompensas para os caçadores e descobre que o chefe Gark liberou fundos adicionais para garantir que todos sejam bem pagos. E com a questão do dinheiro resolvida, Cry diz aos caçadores para fazerem o que quiserem e eles ficam contentes por poderem ir todos juntos para o cofre. Nesse momento, Liz chega por ali e chama toda essa galera de covarde, dizendo que são fracos e nem têm coragem para superar os desafios e se tornarem mais fortes. Ela então salta para o lado de Cry, dizendo que vai assumir essa missão e que só precisa que Tino a acompanhe. Cry imediatamente recusa o pedido, pois não quer colocar a vida de Tino em perigo e não quer baixar a moral dos outros. Ele diz que todos ali vão na missão e então Eva diz para ele assumir o comando do grupo, ou seja, deu ruim pro nosso prota. Cry fica surpreso ao ouvir isso, mas todos os outros ficam aliviados, achando que sua segurança agora está garantida, já que o mestre do clã estará com eles. Cry percebe que não pode simplesmente dizer que não vai com eles, então afirma que se juntará ao grupo mais tarde e que até lá, Sven, que já está no ninho do Lobo Branco, ficará no comando. E antes de todos partirem, Cry diz a um dos caçadores para tomar cuidado com monstros de slime caso eles apareçam no cofre. A equipe de caçadores de tesouros então vai para o cofre sem saber o que tá rolando por lá, que lá tem a Torre de Akasha, enquanto os inimigos na Torre de Akasha acreditam que Cry enviou os caçadores para enfrentá-los. E enquanto eles estão divididos sobre como reagir, Sofia diz que essa é a chance de atacar os caçadores, enquanto eles ainda não estão preparados. Isso ela afirma que seu sistema de defesa foi projetado para lutar contra caçadores mais poderosos e que somente o grupo Strag combinado poderia derrotá-lo. No entanto, apenas Liz, Cry e a alquimista Citri estão por perto da capital nesse momento, e ela já tem planos de derrotar pelo menos Cry e Liz. Citri é a única contra quem ela não tem uma estratégia infalível, mas parece que Sofia tem uma rixa pessoal com ela e declara que vai derrotá-la pessoalmente. Ela diz que Citri descobriu a teoria do mestre sobre criar novos cofres de tesouros e que também tem tentado fazer isso. Sofia afirma que não pode permitir que ela continue e pede ao mago permissão para usar todo o poder de fogo contra ela. O mago concede a permissão e a nomeia comandante das forças para essa batalha, mas o seu braço direito não parece muito contente com isso. Acima deles, Sven e seu grupo não encontram nada em comum, mas ele acredita que Cry os enviou para lá por algum propósito especial. De repente, ele recebe uma ligação e pede ao colega que toque o apito de emergência para alertar os outros caçadores. Assim que eles saem, Sven repassa a mensagem de Cry sobre tomar cuidado com monstros de slime e os caçadores ficam irritados por estarem seguindo ordens de um homem que nem tem coragem de estar presente por ali. Sven diz para confiarem no julgamento de Cry e conta uma história sobre como ele uma vez convidou todos para uma festa para ver as flores ali na cerejeira e disse apenas para levarem suas armas por precaução. E no momento em que Cry foi fazer um brinde, um cofre de tesouro se manifestou atrás dele e todos perceberam que ele previu isso. Os caçadores ficam surpresos com essa história e Sven mais uma vez diz que as informações de Cry são mais valiosas do que qualquer outra coisa que eles possam encontrar. De volta ao escritório de Cry, Liz o está incomodando ali pedindo para que ele lhe dê algum trabalho porque ela quer mostrar suas habilidades de luta na frente dele e Cry já tá irritado com o comportamento dela pra cacete e se pergunta por quanto tempo ele terá que aturá-la até que os caçadores resolvam o problema no ninho do Lobo Branco e ele possa aparecer por lá no final das contas. Nesse momento a alquimista Citri chega por ali, dizendo a Cry que está ali para ajudá-la a lidar com uma organização incrivelmente forte e astuta que em breve pode se tornar uma ameaça ao mundo inteiro. Cry imediatamente expulsa
Liz e Tino do escritório ao ouvir os detalhes sobre a Torre Akasha de Citri, e do outro lado da cidade, Guy, que também veste sua armadura de batalha para entrar no cofre de tesouros e provar que seus dias de glória ainda não acabaram. E a assistente dele tenta impedi-lo, pois sabe que ele pode acabar se machucando nessa brincadeira. Porém, Citri acaba aparecendo por ali e compartilha informações importantes sobre seus verdadeiros inimigos. Em um flashback, vemos que Cry se recorda de uma conversa que teve alguns anos atrás com Citri, onde ela mencionava que não era forte fisicamente como os amigos da equipe, mas que queria ajudar a eles do seu próprio jeito, e o nosso prota aconselhou a se tornar uma alquimista. Voltamos então ao presente, onde vemos que Cry e Citri estão falando sobre o slime dela, e Citri diz ao nosso prota que o slime que ela criou tem a capacidade de se adaptar rapidamente ao ambiente, mas é um protótipo falho e instável. No entanto, ela garantiu que o slime nunca atacaria tanto ela quanto o Cry, o que faz com que ele se preocupe, afinal, bem conversado significa que ele tem passe livre para acabar com o restante da cidade, né? Ele havia dito a Citri que não sabia como e quando o slime desapareceu, então ela apenas acredita que ele deve ter saído da cápsula e escapado pelo sistema de drenagem do banheiro dele. Cry se sente um pouco mais aliviado ali por ela confiar nele cegamente, então Citri diz que há algo a mais sobre o qual ela precisa falar e que inclusive pode ser ainda mais perigoso que o slime fora de controle. A cena muda e agora vamos ao Covil dos Lobos Brancos, onde vemos que Sven descobre por meio dos reforços que Cry não se juntará a eles tão cedo e também não permitiu que Liz fosse até lá. Sven menciona que se sente aliviado por não ter enviado a desmiolada da Liz pra lá, e então decide reunir a galera para averiguar como está a moral de todos os caçadores de tesouros que estão presentes por ali. Ele então começa a discursar e pergunta se estão preparados para enfrentar slimes, e bem, todos os caçadores respondem que nem é preciso se preparar para derrotar slimes, então não precisam se preocupar com eles. Sven já sabia que as respostas seriam desse nível e por isso xinga nosso prota mentalmente por ficar dando informações de maneira vaga. Nesse momento, um caçador decide entrar no cofre porque acha que criar estratégias é coisa de fracotes. Todos tiram um sarro dele por não estar entendendo o que tá rolando por ali, e Sven diz que ele pode se tornar a primeira vítima dos monstros com prazer. Apenas pediu para ele não morrer em vão e deixar algumas pistas para que possa ser vingado por eles depois. O cara ali então os chama de um bando de covarde enquanto avança, e então alguém timidamente levanta a mão para fazer uma pergunta. Vemos então que é uma garota ruiva, e pra mim ela é a Sofia, sim, a chefe da defesa da Torre de Akasha, que está infiltrada no grupo, e se não for ela, meu Deus, os animadores estão enxugando gelo para economizar nos designs. Ela afirma ser uma alquimista pertencente ao clã de Cry, dizendo que trabalhou junto com Citri em pesquisa sobre slimes, e então tira um frasco de remédio ali mencionando que ele pode matar qualquer slime, por mais poderoso que ele seja. Depois disso, Sven anima os caçadores de tesouros, dizendo para mirarem na glória, mas retornarem vivos para casa. Vemos então que a investigação começa, e ao final do dia, eles não encontraram nada além dos fantasmas de lobos que estão ligeiramente mais fortes do que o normal. Sven se pergunta se Cry estava errado dessa vez, mas pensa que seria bom se isso fosse verdade. Nesse momento, aquele mesmo paspalho arrogante de outrora aparece e diz que se ele não tivesse dado a eles ordens tão inúteis, a missão já teria acabado. Ele então se afasta, pois segundo ele mesmo, ele precisa lhe tirar uma água do joelho, e enquanto ele tá fazendo serviço, ele menciona o quanto a Cruz Obsidiana e seus membros são os covardes, chamando inclusive o Miltrucks de estúpido, dizendo que se fosse o Ark que estivesse liderando essa galera, a conversa seria diferente. Eis então que ele ouve um som estranho e vai verificar, e ao ver, ele simplesmente nem acredita no que ele está vendo, porque ele encontra dois homens e uma enorme fera lobo acorrentada. Os homens pertencem à Torre Akasha e estão ali para utilizar uma magia com aquela seringona medonha ali dentro do lobo, para que ele fique super forte e derrube o máximo de caçadores possível, de acordo com o plano de Sofia. O caçador, ao ver que algo errado não estava certo, ao ver aquela injeção gigante, resolve avançar para enfrentar os dois caras. Ele consegue derrubar um deles com a bicuda no peito, mas o outro apela para magia e joga nele umas bolas de fogo, as quais o caçador consegue bloquear. Após o bloqueio, ele avança contra o mago e mete um socão na cara dele, derrubando. Ele então pega um dos cidadãos ali pelo colarinho e começa a bater nele, perguntando o que estão fazendo por ali. O cara responde com outra pergunta, perguntando se ele foi enviado pelo Miltrucks. O cavaleiro, no entanto, responde que ele está agindo por conta própria, e pelo visto, em agir ele até pode ser bom, mas pensar certamente não é seu forte. Afinal, enquanto ele fica surrando o cidadão, o outro que estava ali com aquela seringona duvidosa simplesmente vai até o lobo na maior paciência da face da terra e aplica a injeção nele. Ao fazer isso, vemos que o lobo começa a simplesmente derreter e ficar mais forte, e os dois homens declaram que esse monstro buscará a maior quantidade de mana nas proximidades e absorverá ela para se tornar ainda mais forte. O monstro então suga imediatamente a mana dos dois feiticeiros, e o caçador, vendo o perigo adiante de seus olhos, soa o apito de alerta para avisar a todos. A cena então muda e vemos que o Sven ali tá dizendo para todos se prepararem para lutar, porém ele acaba ouvindo o apito, e nisso eles se reúnem para fora da floresta, armados e prontos para o combate.
sorte. Logo após isso, o caçador aparece correndo gravemente ferido e sem um braço, dizendo que Cry estava certo o tempo todo e que o monstro de slime poderoso está presente na floresta. Nesse momento, aquele lobo fantasma que se tornou um slime chega e Sven dispara uma flecha nele, tentando destruir suas pernas antes de qualquer outra coisa. Os magos então lançam ataques de gelo e fogo contra o lobo slime, mas nada disso o afeta. Enquanto isso, Sven e o curandeiro vão verificar o caçador, que lhes conta que viu dois sujeitos misteriosos injetando algo nesse lobo fantasma, transformando em um slime. O lobo slime sai do bombardeio mágico e ileso, e Sven decide tentar ataques físicos. Ele aponta seu arco para o slime e dispara rapidamente meia dúzia de flechas, mas elas não causam nenhum dano nesse inimigo. Sven então fica chocado ao ver que nem ataques mágicos e nem físicos funcionam contra o slime, mas ainda assim diz aos caçadores que lutarão enquanto puderem. O lobo slime começa a atacá-los e Sven lhes diz para manter distância e desviar dos ataques, pois o monstro é bastante lento. Ele então corre até a Sofia, que não tá confirmada, e pede o produto químico anti-slime que ela tinha. Ela lhe diz que o slime deve se autodestruir se tocar um remédio, e Sven assume a missão de garantir que isso aconteça. Ele começa a correr enquanto tenta atrair o lobo slime, que de repente pula em sua direção. Sven rapidamente coloca o frasco no chão e sai do lado. O lobo slime então cai sobre ele e o quebra, e ao tocar o produto químico, inúmeras explosões ocorrem dentro de seu corpo, e todos que estão ali acham que a luta chegou ao final, mas o lobo slime absorve as explosões e ainda sobrevive. Sven fica desanimado porque o lobo não era um slime, afinal de contas, se ele fosse, certamente teria ido de arrasta. Enquanto o cara de armadura ao lado dele diz que Cry mencionou que a criatura parecia com um slime, e não necessariamente que era um slime. E Sven começa a xingar ele mentalmente por não transmitir as coisas de uma forma mais clara. De repente, Citri chega para ajudar, pois literalmente implorou a Cry para colocá-lo no comando do covil do lobo branco. Ela diz a Sven que o motivo pelo qual eles não conseguiram ferir o lobo slime é que sua mana densa está atuando como se fosse uma barreira para ele. Ela se interessa por esse monstro único que nunca tinha visto antes, mas com uma rápida olhada nele, descobre exatamente como o lobo fantasma derreteu e se transformou em um slime. Ela então se aproxima do perigoso monstro, desviando facilmente de seus ataques, enquanto percebe que ele está caçando pessoas com mais mana para restaurar seu corpo ao normal. Ela sente pena dele, pensando que é uma experiência fracassada de alguém, e decide matá-lo. Ela então joga um frasco no lobo slime e pede para que Sven atire nele. Sven atira e acerta o frasco com precisão, e com isso destrói a cabeça do lobo slime. Ela diz que o frasco continha material anti-mana que neutraliza as defesas do monstro. Nesse momento, Gark também chega por ali com seu equipamento de batalha completo, e Sven fica até surpreso ao vê-lo daquela forma. Citri explica que pegou uma carona com ele antes, pois ao contrário de Liz, ela não poderia simplesmente correr até ali. Isso não esclarece todas as dúvidas de Sven, então Citri explica que tem uma ideia do que acabou de acontecer e de quem está por trás disso tudo. Ela leva a galera então a um acampamento, onde explica sobre a existência da Torre Akasha e seu líder, o Mestre Mago. Os caras com aparências de executivos importantes ali comentam que o mago foi banido da capital imperial há muito tempo, e ela pergunta se realmente acham que banimentos são eficazes. Ela lhes conta que esse cofre é a base da Torre Akasha, e então a Talia, que pra mim ainda é a Sofia, sugere que eles podem ter muitos equipamentos importantes ali. Citri concorda e diz que já tem uma boa noção do plano deles, e confirma dizendo que a Torre Akasha certamente já está preparada para a batalha. Ela está determinada a impedi-los e acabar com seus experimentos ilegais e perigosos, e para isso pede a todos que a sigam, dizendo que ela não é o Cry, mas ainda assim fará o seu melhor. Mais tarde, enquanto todos se preparam para a luta, o assistente de Sven comenta que Citri parece bastante corajosa, e Sven diz a ele para não a subestimar, pois ela usa o fato de ser fraca para recorrer a todos os meios possíveis para vencer, e nesse sentido, ela é tão monstruosa quanto os outros membros da Stragre. Enquanto isso, a cena muda e vemos que a Liz está duvidosamente sentada no colo de Cry, pedindo para deixá-la ir ajudar a Citri, porque ela é mais fraca, e Tino, vendo essa cena, provavelmente está com vontade de se enterrar no chão de vergonha alheia. E o nosso prota, bem, ele obviamente recusa as birras dela. Cena muda e vamos para a Torre Akasha, onde vemos que os membros da organização não ficaram nada felizes com a ordem da Sofia. Ela ordenou que eles enviassem os fantasmas fortificados um de cada vez, e segundo eles, isso seria apenas desperdício de recursos, visto que isolados eles são mais fáceis de se derrotar do que se fossem enviados em grupo. Flick argumentou que Sofia, sendo apenas uma pesquisadora, não tinha conhecimento sobre estratégias de guerra, e por conta dessa ordem sem fundamento, tentaram convocá-la para resolver a situação. No entanto, ela havia mencionado que iria verificar
verificar o sistema de defesa e em seguida simplesmente desapareceu, ficando inacessível através de sua pedra de comunicação. E demonstrando frustração, Flick relembrou a todos que eles enfrentavam uma situação cheia de armadilhas e que sem preparo total poderiam ter sérios problemas. Um companheiro deles ali recordou que o mestre tinha dado autoridade total a Sofia, mas que o que importava no final das contas era a vitória. Com isso, Flick decidiu agir por conta própria e ordenou que todos os fantasmas fossem liberados de uma vez, prometendo ensinar a Sofia os verdadeiros princípios de uma guerra. A cena muda e agora vamos para o acampamento, onde os superiores interrogavam os inimigos capturados após descobrir que a caixa estava por trás da criação desses fantasmas fortificados. Citri garantiu que pouparia a vida dos homens e perguntou se o mestre deles era Magus. Contudo, eles se recusaram a responder, preferindo a morte atrair seu mestre. Ainda assim, essa declaração foi mais do que suficiente para que a alquimista deduzisse que se tratavam de discípulos de Noctus, pois eles aparentavam ser seguidores típicos daquele impostor. Ela revelou que vem seguindo a Torre Akasha por muito tempo e que, além disso, ela também conhece todos eles. Ela menciona que quer resolver as coisas na base do diálogo e pergunta mais uma vez sobre Noctus. Os homens, demonstrando lealdade ao seu mestre, permanecem calados, até que ela retira um frasco mencionando que a suposta água colorida ali contida nele soltaria a língua deles. Um dos caras lhe protestou sobre o uso daquilo, mencionando que aquilo era uma poção ilegal que confunde a consciência, força confissões e apaga memórias. No entanto, a garota enfatizou que sem as respostas adequadas, Noctus certamente escaparia. Esse anime não cansa de me surpreender. Quando achei que não teríamos novidades, os caras me colocam até representantes dos direitos humanos na obra. Os caras produzirem fantasmas fortificados está ok. Caçadores perderem o braço, como o cidadão que a gente viu no episódio anterior, e até a vida, se falarmos de outros que nem sabemos, está ok também. Agora interrogar, não, aí já é demais. Enfim, seguindo o plot, Gark interrompeu, reconhecendo que Citri tinha um bom argumento, mas que não podiam agir de qualquer forma com os prisioneiros, já que eles, diferente dos prisioneiros, não são criminosos, mencionando que ela certamente entenderia isso melhor do que ninguém. Citri então respondeu que estava apenas brincando, pois o líquido que carregava era apenas uma água colorida, e para provar, ela simplesmente bebeu a substância, mostrando que nada vai acontecer, mencionando apenas que ficaram sem tempo, e ao terminar sua frase, um barulho alto surgiu no meio da floresta, e os membros da reunião saíram rapidamente da tenda para verificar o que estava rolando, enquanto o rugido de um monstro ecoava. Os capturados ali da caixa riram e celebraram a chegada de um aliado poderoso, indicando o fim dos caçadores. E das profundezas da floresta, uma enorme criatura surgiu em direção aos humanos, enquanto Sven, totalmente perplexo, questionou como iriam derrotar aquela coisa. Citri explicou que havia vários tipos de barreiras mágicas criadas pelos fantasmas, então seria necessário analisar os atributos, localização e método para quebrá-las. Assumindo que a diferença era crucial, ela instruiu os soldados à linha de frente a se posicionarem com seus escudos na vanguarda. Os homens estavam apreensivos com essa ordem e ela justificou, dizendo que era necessário verificar a força e a direção do campo de saída, e caso os soldados sentissem alguma força fluindo pelos ombros, deveriam liberá-la rapidamente para não perderem um braço. Suando frio, um portador de escudo chamado Lyle se posicionou com sua proteção, mas ao ser atacado pelo gigante, seu escudo saiu voando. Citri ordenou aos magos que paralisassem os movimentos do fantasma, mas o gigante desviou dos feitiços lançados. E ao observar tudo isso que estava acontecendo, Citri analisou que o campo de força estava girando e se movendo para a direita, e que dependendo de onde alguém tocasse o campo, era empurrado para trás, o que tornava a luta corpo a corpo contra o fantasma um pesadelo. Ao ouvir isso, Gark lamentou que seu machado seria inútil nessa batalha e cogitou se a solução seria esperar que a mana do fantasma acabasse. Citri respondeu que por conta do tamanho e o material de mana, a brincadeira ali deveria durar cerca de 1 hora, ou seja, isso é um tempo mais do que suficiente para o monstro ali causar grandes danos. Sven finalmente compreendeu porque Cry queria mandar Ark para lidar com isso. Citri acrescentou que se concentrassem toda a força de ataque em um único ponto e mantivessem os disparos, talvez eles conseguiriam destruir o ponto fraco do alvo e derrubá-lo. No entanto, ela enfatizou que a tecnologia desse fantasma era altamente avançada e com o poder de fogo atual deles isso seria bem difícil. E para piorar ainda mais a situação, eis que um segundo fantasma fortificado surgiu no campo de batalha. Sven pediu para que Citri ordenasse a retirada, pois os homens estavam exaustos e não podiam lidar com uma ameaça desse nível no momento. Gark, por outro lado, acreditava que até mesmo fugir seria complicado e perguntou se poderiam chamar reforços dos magos. E apesar da preocupação dos homens, Citri, meio que antecipando o caos, ficou impressionada com a capacidade da Torre Akasha de ser liderada por pessoas tão burras, e com isso ela ordenou que os magos cessassem os ataques e que todos recuassem. Eis então que o plot twist nos deu boas-vindas ao mostrar que os dois fantasmas se encontraram e começaram a lutar entre si. Citri então nos explica que os fantasmas fortificados atacavam os caçadores puramente por instinto, buscando um material de mana que
consumiriam, e que se houvesse outro elemento próximo com uma mana parecida ou superior, certamente também seria alvo. E bom, agora a gente entende porque a Sofia queria mandar um de cada vez, pois havia esse problema que poderia complicar para eles. Nisso, um terceiro fantasma viu o rebuliço por ali e resolveu se juntar à roda punk. E ao olharem ao redor, os humanos começam a perceber que a floresta estava cercada por essas criaturas, todas lutando entre si. Observando a cena totalmente incrédula, Thalia, que pra mim é a Sofia, questionou por que eles simplesmente não enviaram um de cada vez. A cena muda e na Torre Akasha vemos o mago passando sermão na galera com força, reafirmando que as palavras de Sofia deveriam ser interpretadas como se fossem as dele. Escutando pela pedra de comunicação, Sofia humilhou Flick, afirmando que mesmo sem experiência de combate, nunca daria uma ordem sem sentido, mencionando que Flick era desprovido de imaginação. E demonstrando estar ciente de que essa jogada foi desperdiçada, o líder perguntou a Sofia qual seria o próximo passo, e ela revelou que a situação já havia mudado, pois tanto Citri quanto Gark se juntaram às tropas. E ao ouvir o nome de Gark, os caras ali não puderam esconder o medo, pois embora esteja de certa forma aposentado, o tal do demônio da guerra ainda representava uma grande ameaça, especialmente com a Torre Akasha sem poções. Ainda assim, Sofia afirmou que recuar não era uma solução, principalmente agora que o inimigo tinha feito reféns, o que colocava em risco informações cruciais sobre a base de Akasha. Sofia então decreta que eles deveriam utilizar os comedores de malícia e dessa forma atacar primeiro, pois dessa forma iriam atraí-los ao alcance deles e com isso poderiam utilizar a força total para vencer. Afinal, se todo mundo for de vala, não haveria vazamento de informações. Noctus destacou que os comedores de malícia ainda estavam em treinamento, então alguém precisaria comandá-los. Assim, Sofia mencionou que era hora de Flick mostrar seu serviço e colocou os monstros sob o comando dele. E diante do desafio, Flick parecia apreensivo, mas engoliu suas dificuldades e garantiu que faria um excelente trabalho, especialmente após a vergonha que acabou de passar. Mais uma vez a cena muda e no acampamento dos sobreviventes, Thalia considera Citri um exemplo raro entre os caçadores, digna do apelido de prodígio. Dotada de imenso talento e inteligência, Citri não é apenas um gênio, mas também busca incessantemente a verdade, independentemente dos perigos que possa enfrentar. E sempre agindo dentro dos limites da lei, Thalia admite sentir inveja da extrema inteligência de sua colega, acreditando que jamais poderia igualá-la. Sven surge por ali e interrompe as reflexões de Thalia, expressando frustração pelo fato de a substância anti-slime não ter funcionado e reclamando que Cry nunca compartilha informações realmente relevantes nessas missões. Ele mencionou que o inimigo era algo como um slime e que não era na verdade um. Ignorando isso, Sven tenta entender porque os prisioneiros continuam encarando a garota. Como ela também diz não saber, ele a orienta a ficar esperta sobre isso antes de se retirar. E enquanto isso, Gark se junta a Citri com algo para beber, pedindo que ela não se esforce demais nessa investigação, já que a associação não conseguiria lidar sozinha com a Torre Akasha. Contudo, para surpresa do gerente, a alquimista revela que já tem uma ideia de onde a base inimiga está localizada, e sem perder tempo, ela reúne os líderes da investigação para compartilhar suas descobertas. Ela considerou o fluxo das linhas espirituais, a concentração de material de mana, os aspectos geológicos e o local emergente dos monstros. Então Citri suspeita que a base inimiga está em uma colina. Os prisioneiros de Akasha entram em pânico, tentando alegar que a análise está completamente errada, mas essa reação só confirma que a alquimista está de fato certa. Dessa forma, ela anuncia que o melhor é atacar antes que os inimigos escapem. Ainda mais apavorados, os prisioneiros gritam o nome de Sofia, despertando a curiosidade dos aliados. Citri então revela que Sofia é sua verdadeira inimiga e é verdadeiramente por trás da Torre Akasha, e que enquanto ela não for derrotada, essa pesquisa maligna nunca terá fim, e que juntamente com Noctus, eles são os magos mais traiçoeiros e desprezíveis que existem. Na visão de Citri, é sua culpa que Sofia ainda esteja em liberdade, mas ela assegura que não repetirá o erro do passado e que em breve Sofia estará na prisão de História do Sul. Enquanto isso, vemos que Cry está se aproximando do acampamento ao lado de Liz e Tino. O Miltrux está preocupado por ter chego cedo demais, já que sua ideia era aparecer apenas os finalmente quando tudo já estivesse resolvido. Afinal, ele não tem relíquias ou anéis de segurança suficientes e se não tiver truques para se defender, a situação pode ficar crítica para ele. E como o caminho à frente estava completamente escuro, então Tino tenta segurar a mão de seu mestre. No entanto, Liz age com um ciúme absurdo e quase espanca Tino ali mesmo, dizendo que levaria bilhões de anos antes que Tino fosse digna de segurar a mão de seu mestre. Cry a corrige, dizendo que anos-luz são uma medida de distância e não de tempo, mas deixa passar, e usa sua visão de coruja para enxergar o caminho à frente, mesmo sem saber quanto tempo essa relíquia vai durar. De qualquer forma, Liz tranquiliza nosso prota, garantindo que ela destruirá qualquer coisa em seu caminho, e se vira pra Tino, ordenando que ela faça o mesmo. Enquanto isso, o caçador ali que perdeu o braço conclui que o Miltrux não aparecerá, e que embora ele o criticasse, agora percebe que se tivesse seguido seus conselhos antes, seu braço não estaria naquela condição. Citri menciona que Cry praticamente nasceu para ser um
um caçador de tesouros e que certamente alcançará o nível 10. O carinha ali ouve isso, quase surta e menciona que agora ele quer conhecê-lo ainda mais, mencionando que ele deve ser muito forte. Citri menciona que ele é, mas que força é apenas um atributo e que mesmo que ele fosse mais fraco do que um coelho de areia em combate, ainda assim isso não importaria porque ele é fora de série. Sven então questiona por que Citri não trouxe sua criatura mágica habitual. Ela responde que o Killian está em manutenção nesse momento, mas é interrompida quando um feitiço atinge ferozmente o grupo. Acima deles, o Flick se gaba do trovão calamitoso, seu ataque mágico de classe alta. Confiante, ele afirma que Sofia não será necessária enquanto ele estiver no comando dessa missão. Ao aterrissar no meio do grupo inimigo ali destruído, ele lamenta ter usado tanta mana, mas o fato de ter aniquilado os oponentes com um único golpe fez valer a pena. No entanto, Sven reúne forças para perceber que ele é da Torre Akasha, enquanto Citri surge ilesa por ali e acha curioso o inimigo ter usado um feitiço de área, considerando que eles tinham reféns por ali. Além disso, ela lamenta que um feitiço daquele nível não seria capaz de derrotá-la, especialmente em comparação com os tesouros de alto nível que eles caçam, que eles enfrentam os cofres e tal, e ela vê esse tipo de magia regularmente. E com isso, a alquimista saca uma pistola e dispara um líquido estranho em Sven, que rapidamente se regenera e ataca a Flick sem hesitar. E com um único golpe ele derruba o homem, mas o comedor de malícia bloqueia o segundo ataque de Sven e se prepara para um contra-ataque. Nesse momento Gark intervém, ficando na frente do monstro e golpeando com seu machado, enquanto Citri promove cura para os outros aliados. E na base de Akasha, Magus está furioso com Flick por não ter trazido todos os devoradores de malícia como ordenado, mas apenas um. Além disso, nem mesmo poder significativo como o trovão calamitoso foi capaz de causar danos relevantes à associação. Isso leva a suspeitar que tudo isso fazia parte de um esquema do Miltruques planejado para desenrolar exatamente dessa forma. No entanto, Noxus ainda não está pronto para fugir, pois além dos devoradores de malícia restantes, eles ainda têm uma carta na manga, no caso, Akasha e a própria Sofia, e com isso eles se preparam para defender a base com tudo que eles têm. Nisso os caçadores chegam à base inimiga e Gark convoca Citri e Sven para liderar o ataque. Enquanto isso, o grupo de Cry segue o rastro do trovão calamitoso que atingiu a floresta. Nisso o episódio acaba e as perguntas que ficam o que é a tal da Akasha, a arma suprema que Noctis mencionou? Como Sofia vai aparecer por ali? E de que formas o nosso prota continuará a não fazer parte de nada disso e ainda assim levar o crédito por tudo? Descobriremos essas e outras respostas no próximo episódio. Você quer continuar acompanhando essa história aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a continuação, mete o dedo no like para fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho para fortalecer o canal.